Olá, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos. Fala, incríveis, eu sou o Richelle Emerick. E esse é o Incrivelmente Podcast. E hoje nós estamos aqui com o Cabo Pedro. Hoje, o Incrivelmente Podcast tem o prazer de receber Pedro César de Souza Boechat, mais conhecido, como o Sidney falou, como Cabo Pedro. Ele tem 51 anos e é sargento da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Cabo ou sargento? Aí que tá, na PM ele foi levado a cabo, mas o pessoal fica só o cabo mesmo. A gente vai falar disso, né, Pedro? Isso aí. Pedro, seja muito bem-vindo ao Incrivelmente Podcast. Obrigado. Obrigado pelo convite. E então, feita a apresentação por nós, agora faça a apresentação por você. Faz um resumo aí da sua vida, sua história. Conta pra gente. Quem é o sargento? Cabo Pedro. E quem é o Cabo Pedro? Tem uma confusão nesse negócio aí, né? Bom, um prazer estar aqui falando com vocês, incrivelmente. Eu acho que estava precisando muito, Lajinha, de um podcast dessa forma, que fale com as pessoas como as pessoas querem ouvir, né? Que dá liberdade pra gente que está sendo entrevistado, contar um pouco da nossa história. Meu nome é Pedro César de Souza Boechat, né, 51 anos, e por 30 anos esse compromisso que eu assumi com a população mineira, aos 18 anos, de ser policial militar e servir, mesmo com o sacrifício da própria vida. Venci a minha etapa, depois desses 30 anos, e pai, né, da Raíssa, do Pedro Henrique, totalmente casado com a Kelly Propato, e filho do César Boechat, César do DR, da Dona Maria José, irmão da Porcina, do Berdan, e essa é a minha história, né? Nasci em Lajinha mesmo. Nasci em Mãe-Mirim, mas boa parte da minha vida, ou a maior parte da minha vida, foi aqui na cidade de Lajinha. Dedicado aqui, tanto à polícia como à vida Sim. pessoal. Mais de 15 anos da minha profissão foi aqui em Lajinha. Como é que foi esse negócio do Cabo Pedro? Fixou mesmo, não teve jeito? Como é que foi essa história de entrar pra PM? Conta um pouquinho Conta agora da pra sua nós, história na PM. Como é que foi essa decisão? Você sempre Olha, quis? eu falo que eu tinha 18 anos de idade, eu era cofundador da famosa banda Contato, né? A história aconteceu ali. O primeiro grupo, na época, chamava Rádio Patrulha. Lembro. Aí eu te pergunto, não é nada por acaso não, porque eu já era apaixonado com a polícia. Aí surgiu o nome da nossa primeira turminha, primeira formação, que nós nos apresentávamos em frente à Galeria Antônio Alvim, no caminhão. Lembro, caminhão. Ali eu, o Ronald, o Luciano e o Juninho, nós montamos aquele grupo, né? E coisa tudo improvisada, meu pai fazia as caixinhas de som nossa, a iluminação nossa era feita com aquelas lâmpadas com aquele papel colorido, né? Meu pai ficava apertando os botãozinhos lá. Era assim que nós começamos o Rádio Patrulha naquela época. E naquela época, quando eu completo 18 anos, depois se transformou nessa potência que todo mundo conhece aí, que é a banda Contato. Só te cortando, então, fica aí um convite, né? Se um dia vierem aqui, porque hoje cada um que segue sua vida, cada um na cidade, cada um em Salvador, mas separado, se der pra vir separado, a gente vai trazer aqui. E eu permaneci na banda até os quase meus 17 anos, mais ou menos, né? Porque eu já sonhava em entrar para a Polícia Militar, e aos 18 anos eu faço o concurso público. Tá, peraí, mas só te cortando. E você tocava o quê? Não. aí é que tá o negócio. E como não tinha cantor, eu inventei de ser cantor. Ué, mas mas só que o que acontece? Não tinha ninguém para cantar. E eu acho que de dó que eles falaram comigo, sabe que é o dono da bola que chega no campo de futebol? Que ele queria, mesmo se for ruim de bola, mas vamos deixar ele cantar até a gente arrumar alguém melhor do que ele. Você não era um empresário. Aí, como as coisas foram modernizando, nós saímos de porte de galeria, o negócio foi tomando uma expressão muito grande, né? Aí tem a Marisa do Abelha, que vem, né, que dá aquela injeção de empresarial no nosso negócio, e nós fomos para São Paulo com o Unisaldo, pai do Luciano Amaral, para a gente comprar um novo som. E eu fui junto com ele para me poder treinar para usar aquele som, que era um som mais moderno naquela época. Eu deixei o Alessandro vinha fazendo já os testes com a banda, porque nós já estávamos atrás do cantor. Né? O Alessandro trabalhava no Palácio de Alumínio, naquela época ainda com o Canjica, eles vieram ali com a parte de carro ali, né? Pintura de carro, como estão até hoje. O Alessandro trabalhou ali no Palácio de Alumínio, no antigo Palácio de Alumínio. Então ali... O Palácio de Alumínio é onde é hoje a Igreja Renascer. Isso, exatamente, era ali, né? Ali que começou. E o Alessandro vem para a banda, a Melissa começou a colocar a voz feminina na banda, porque naquela época cobrava muito uma voz feminina também. Você perdeu. E eu perdi o meu cargo, felizmente. Arrumaram outra posição para mim, e que deu muito certo. Eu fiquei mexendo com o som até entrar na Polícia Militar, depois fui para algumas outras empresas maiores de som, e eu encerro a minha parte ali, depois com 18 anos eu vou para a Polícia Militar. Na Polícia Militar você fez parte da banda? Na Polícia Militar? Não. Naquela época, nós fomos soldados, a gente era novo ainda na época, então tinha uma demanda muito grande, uma falta de efetivo muito grande. Eu cheguei até a fazer alguns testes na banda, mas
Na época, o regente não conseguiu segurar ninguém da nossa turma, porque o Estado precisava suprir a necessidade operacional mesmo. E a banda, eu acho que tem que ficar dentro do batalhão, né? Isso. E aí você... Naquela época, a banda era praticamente dedicação total à banda, né? Hoje não, hoje o policial militar da banda, ele tem muitas funções, né? Eu acho que acredito até que passou a ser regional as bandas de músicas. Não tem jeito a gente falar sobre, deixar de falar sobre isso. E tem grandes desafios, né, cara? Mais de 30 anos da Polícia Militar, né? De Polícia Militar, você não deixou de ser militar. Não. Todo militar, quando entra para reserva, é o militar da reserva. Ele continua sendo ainda militar. Mas é desafio para você, assim, na época, assim. Você trabalhou em quais regiões? Eu falo que naquela época, além do recurso logístico, que praticamente não tinha, né? Por exemplo, eu cheguei, quando eu formei cabo, eu fui em 1998, eu vou para comandar a cidade de Reduto, entendeu? E nós não tínhamos viatura, nós fazíamos patrulhamento a pé. Era eu e um outro policial, a gente fazia o patrulhamento a pé. Quando tinha uma prisão, a gente parava o carro lá e dava carteirada e falava, me conduz para a delegacia. E por muitos anos, nós como policiais militares daquela época... E o efetivo era bem menor também. Não, menor. Eu já cheguei a trabalhar em Roseral de Mutum, e nós fizemos a prisão de uma pessoa lá, e ninguém apresentou com um carro para levar a gente, nós não tinha logística, não tinha como ir, nós trouxemos um carro de charrete. Que isso, cara? Só uma curiosidade, você falou que parava um carro, mostrava a carteira, me conduz. É igual nos filmes. Exatamente. Por isso, o seu carro agora pertence ao Estado. Tem que levar. Igual filme americano. Eu vi isso. Eu tô falando isso muito próximo, 1998. Né? Nós não tinha meio de comunicação, não tinha telefone celular. Tá vendo? Você vai preso, que reclamando, vai de viatura. Aconteceu aqui. Então, assim, era essa a nossa situação. Nós usávamos nossos carros particulares, nós tínhamos rádio amador dentro do carro para a gente falar com um colega com outro, que não tinha telefone celular. Então, era essa a nossa forma de trabalhar. Você tá falando, meu falecido sogro, ele falava o seguinte, que já prendeu gente lá, a gente teve que levar a pé. Isso aí. A pé, cara. A população vira as costas, porque é conhecida a população, e você tem que tomar. Foi o caso que aconteceu com nós em Mutum na festa, lá, ninguém queria trazer a gente. Aí nós pegamos o charreteiro lá, vai levar nós para lá e vai ter assim, esses são os lados que hoje a gente vê a gente vê a nossa polícia hoje tão bem equipada, bem preparada, né? Tão bem formada hoje, a gente vê que a gente construiu essa história. Muitas vezes o policial que entra hoje não conhece um pouco da nossa história, né? Eu falo assim, quem não conhece a sua história corre o risco de perder a sua identidade. Claro, então, por isso que eu falo que o policial da reserva ele deveria ser muito mais valorizado e respeitado, até mesmo pelos policiais da ativa, porque nós realmente fomos lá no chão da fábrica, como diz o outro, construir essa história. Montou o caráter também, né? Eu costumo dizer que veículo sem arranhão e homem sem cicatriz não tem história, né? Tem história, exatamente. E aí você trabalhou Lajinha, Reduto, mas aonde? Ao todo foram 12 mudanças. 12 mudanças. Teve algumas mudanças dentro das próprias cidades, mas eu fiz 12 mudanças. Eu acabei com o móvel. No final da história, agora, quando eu aposentei, eu fui tendo questão de comprar meus móveis. Agora eu vou tirar mais daqui. Sobrou nada do passado. Mas eu trabalhei na minha jornada policial, vim para Lajinha em 94. Em 1998 eu formo cabo, eu vou para Reduto. De Reduto eu vou para a cidade de Mutum. E lá, nós vamos chegar lá na história da Guarda Mirim daqui a pouco, eu fiquei lá por alguns anos, em Mutum, 3 anos, retorno para Lajinha, fico aqui até 2010. Em 2010 eu vou para Santa Margarida, fico lá por algum tempo também. Em 2012 eu vou para o posto de sargento, onde eu formo sargento, assumo a cidade de Martins Soares. E eu fico no comando de Martins Soares por 5 anos. Depois de 5 anos eu vou para Simonese, onde eu encerro minha carreira ali nos últimos 2 anos da minha profissão, e depois eu volto para Lajinha. Quem bebe água da Lajinha, volta para Lajinha. E aqui é o nosso lugar. Esse tem história. E em Lajinha você passou aí por vários desafios, entre eles a Covid, né? Exatamente. A Cabo Pedro teve internado. Conta um pouquinho para Olha, foi um momento muito difícil da minha vida, porque pra gente que não entrou na unidade UTI, a gente não tem noção do que acontece lá dentro. Eu falo que as pessoas que não conheceram o vírus no próprio corpo, agindo de força mortal, porque quando eu me assustei, em menos de uma semana, eu estava com quase 50% do meu pulmão contaminado. Você estava, puxando um gancho aqui, você já foi gordinho, você estava 96 Você estava com excesso de peso 96 quilos. E foi um agravante. Um agravante. Vamos falar sobre seus hábitos também. Foi um dos agravantes, totalmente sedentário, né? Isso agravou muito. E foi naquela época, aquele momento, mês de junho, julho de 2020, que aí nós tivemos a perda do Marcelo, né? Do Diego. Perdemos grandes amigos. Perdemos grandes amigos, outras pessoas, o Zairinho, né? Outras pessoas que naquela época partiram, também Julitos, né? Eu vou esquecer de muitos parentes meus também que foram. E eu não sei se isso tem uma coisa genética, que a minha irmã também ficou UTI, sabe? E bastante tempo, eu fiquei por 8 dias, ela ficou 12 dias. E ali na UTI a gente vê que a gente é muito frágil, A gente é muito frágil.
e a gente fica totalmente de entender o que é a área da medicina, o que é um profissional da área de saúde, o cuidado que eu assisti ali todos os dias, né? Independente da pessoa que estava no leito, a cor, o credo, a idade, o que fosse, a gente era tratado com muita humanidade. Eu acho, por isso que eu acho que os governos têm que investir muito em humanização nessa área da saúde, porque é um momento onde você está vulnerável, né? Então a gente sonha com cada dia mais uma melhor. E eu sou muito grato ao município de Lajinha, porque naquela época, né, guiado por Deus, eu falo que Deus antecipa as coisas que vão acontecer, porque as coisas vão acontecer, sabe? Então eu acredito que naquela época, na gestão do João Rosendo, ele compra aquela UTI móvel, ainda não se falava de Covid, não se falava de doença. E qual é a grande diferença disso aí? Porque todo mundo queria UTI, não tinha mais. Porque se nós não tivéssemos essa UTI para fazer o transporte, porque no meu caso, por exemplo, que estava com 9 litros de oxigênio, o transporte teria que ser feito pela UTI acompanhado pelo médico. E se nós não temos essa UTI aqui, nós tínhamos que esperar alguma UTI de algum lugar, porque nós não achávamos vaga para internar. Porque o Marcelo também. Porque estava no dia para sair eu, o Marcelo já tinha acabado de sair, o Reinaldo, que é sargento da Polícia Militar, aguardava a vaga, e eu também aguardava. Como o meu caso era o pior dos 3, o Marcelo já tinha ido, senão eu tinha ido na frente do Marcelo, acabou o Marcelo perdendo a vida, né? É um risco que a gente desconhece, eu estava muito melhor pior do que ele, eu estava com 9 litros de oxigênio. Então essa UTI, né, adquirida pela administração, e aquele raio-x digital, que antecipou tudo isso, salvou muita vida, inclusive a minha. Então, quando eu falo de gestão municipal na área da saúde, é salvar vidas. O que é mais valioso do que a vida? Exatamente. E o Cabo Pedro pós-Covid? Aí é outro. Foi aí que você mudou os hábitos? Foi aí que mudei os hábitos. Mudei completamente. Logicamente que esses últimos dias que eu acabei enfrentando uma campanha política não é fácil, tipo, parar um pouco das minhas atividades, porque depois a gente pode até comentar sobre esse assunto, essa experiência que eu tive, né? E eu venho, o médico fala comigo assim, agora você tem que abrir o seu pulmão, porque o seu pulmão precisa de trabalhar. O que você gosta da parte de esporte? E eu tinha acompanhado o encontro de ciclista aqui na Lajinha, promovido ali pela equipe da Catamor. Eu despertei naquele momento, ainda não tinha... Você acompanhou trabalhando, né? Ali, filmando, porque eu estava na área de comunicação da prefeitura, acompanhei ali o trabalho, despertei, ele falou, eu toda a vida gostei muito de ciclismo, né? Então, uma hora eu vou voltar para esse negócio. Quando o médico falou comigo, eu falei, vou voltar e vou comprar uma bicicleta. Aí cheguei ali, eu olhei, logo a bicicleta não tinha entrada, né? Porque é um investimento, né? Você tem que ter saber o que você está fazendo, para não ficar ali parado, aquele aparelho. Eu comprei uma bicicleta de entrada e comecei a pedalar. Eu digo que meus primeiros 10 quilômetros, quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa e falei para ela assim, o que eu fui fazer? Tô morto. Tinha tanta coisa, podia ter ido para academia, ficar no ar-condicionado, eu tô morto, andei 10 quilômetros hoje, eu não tô aguentando andar mais. Mas como a gente sabe que, primeiro momento, a gente vai pela motivação, mas depois a gente vive pela disciplina, eu entro no esporte e continuo. Meu filho me incentivando, me acompanhando, me apoiando, e eu acabei comprando uma bicicleta para ele também, para ele andar comigo, para mim não desanimar, e fui brincando com esse negócio, e chegou um momento que eu falei assim, hoje eu tenho que trocar de bicicleta. Aí já saí de uma bicicleta, eu falei, vou ter que contar a minha primeira mentira para minha esposa. A bicicleta custa só R$2.000, eu custava 5. Aí ali... Tá sabendo agora. Aí ali fomos embora, fomos levando, e ela também me apoiando, automaticamente, só não podia falar o preço do equipamento, mas tudo bem. Então. E aí fomos cedo, e fui amor, chegou aqui um cilindro, você acredita que eu nem pedi? Essas coisas que veio, o recebido, né? Aí eu vou começar na parte de esporte, fui gostando do esporte, fui sentindo bem, eu fui mudando meus hábitos, meus exames começaram a ter bons resultados. Falei, esse é o caminho. E fui gostando tanto que aí chegou, já há 4 anos, estou indo para 5 anos já na área de ciclismo, eu falei, agora tem que trocar de novo de bicicleta. Outra mentira. Aí a mentira é grande demais, não posso nem falar o preço, porque senão eu vou apanhar hoje em casa. Aí eu coloquei novamente equipamento e falo que um dos maiores investimentos da minha vida, e eu passei de 10 km, já fiz percurso de 250 km, né? E a gente está planejando fazer 300 km agora em breve. E aquele negócio, na hora do perrengue lá que você tá morto, tá cansado, por que eu fiz isso? Aí você lembra da cama da UTI? Não, eu prefiro estar aqui mesmo. Exatamente. O perrengue fica a melhor coisa do mundo. Quem ouve o barulho daquela máquina da UTI nunca mais esquece. Mas, puxando por isso aí, bom, você escolheu servir as pessoas, né? Isso. Como militar. Surgiu a ideia, então, da Guarda Mirim, né, cara? Como é que foi essa... O capitão é o criador do projeto, né? O nome correto é Jovens de Atitude, né? Mais conhecido como a Guarda Mirim. Isso. Esse projeto entrou na minha vida em 2000. Em 99, em 98 para 99, quando eu saio de Reduto e vou para Mutum, lá tinha a Guarda Mirim. E o sargento da época lá que estava lá, o Sargento Garcia, e falou comigo assim, eu estou precisando de alguém para comandar essa guarda aqui, se eu podia comandar e tal. Eu falei,
eu vou fazer mesmo, uma ocupação para mim, né? E eu acabei começando a aprender ali, fiquei ali por 3 anos e comecei a trabalhar esse projeto lá. Falei, o dia que eu for pra minha cidade... Aí você queria montar aqui. Aí antes de eu vir para cá, veio uma equipe de Mutum também, que já tinha criado a associação do projeto lá. Sim. E veio para Lajinha e já cheguei aqui, tinha a associação Gala Promel, né, que já tinha sido criada. Tinha. Aí eu assumi essa associação e dou vida àquela associação. Ela estava funcionando muito tempo com o Cabo Miguel, ele desenvolveu um trabalho muito bom aqui na época, mas eu acabei assumindo. Eu falo que o marco da época do Cabo Miguel é o Suilde. O Suilde é a marca da Promel, né, da época do Cabo Miguel. Né? Então, assim, aí eu assumo que a Promel era no... Associação Promotor de Menor Legícia. Não, ela é uma associação, desenvolveu um projeto social com os meninos. Naquela época nós tínhamos ainda o estacionamento, tinha a taxazinha que arrecadava o dinheiro, que era repassado para a Promel para manter o projeto funcionando. Sim. Era uma ONG sem fim lucrativo naquela época. E eu venho e dou uma roupagem no negócio. Aí eu coloquei um pouco de dinamismo que eu tinha aprendido em Mutum. E aí eu faço o seguinte, eu tiro um pouco daquele nome Guarda-Mirim, porque meus mirins já estavam ficando um pouco mais velhos. Porque eu montei um projeto que era de 13 anos até 16 anos. Sim. De 11 anos a 16 anos. Que era a nossa ideia. Mas eles eram tão bons e não queriam sair e ficaram até 21. Aí eu falei, como é que eu vou chamar esses meninos de mirim? Aí nós criamos, aí naquela época nós reunimos e passamos para o Jovem de Atitude. O Jovem de Atitude, ele funciona esse programa, ele se torna políticas públicas no Espírito Santo. Aí nós vamos com um projeto para mais de 5 ou 6 cidades, 7 cidades. Eu tive no gabinete do governador Paulo Artung na época, né? Através do coronel Wellington, que hoje é deputado aqui no Espírito Santo, foi prefeito de Una. Nós implantamos esse projeto, e ele está implantado no projeto no estado, em várias cidades até hoje. Então, assim, saiu daqui, né, desses anos de 2000 a 2010, quando o projeto encerra. 10 anos. Então. E os frutos dessa antes, como que funciona? Essa instituição é ligada à Polícia Militar? O que é a Polícia Militar? No ano de 2000, no ano de 2000 a 2010, a Polícia Militar, ela apoiava esse projeto. O que acontece? Ela permitiu o policial fardado, identificado. Então eu tinha, mesmo não sendo um projeto institucionalizado, nem políticas públicas do Estado, a gente tinha a marca do Estado através da farda. Então eu exercia a minha função ali no projeto, que é social, eu não recebia nada a mais, nenhum benefício de escala de serviço. É um trabalho completamente social. E eu fiquei naquele projeto até esses anos 2000, 2010, com total apoio da PM. Em 2010, o que acontece? Devido a alguma exploração do trabalho infantil no Vale do Jequitinhonha, veio uma ordem da Procuradoria-Geral para que as guarda-mirins que estavam com contrato retirassem os contratos dos comércios. Então, era como se eu tirasse o uniforme do meu jovem ali no local de comércio. Então, o comércio daquela época não queria legalizar o menor aprendiz. Então, nós tivemos que encerrar em 2010 por uma ordem que veio determinando as Procuradorias-Geral, porque quando estava na parte das Procuradorias locais, de um bom senso, porque sabia que o projeto é um projeto muito bom, de bons resultados, que está aí. De inclusão social e de trabalho, cara. É bem complicado, eles querem resolver um problema e calma, mas a gente tinha um conflito com o Estatuto da Criança e Adolescente, porque para inserir o menino no mercado de trabalho, teria que ter uma estrutura muito maior, e nós não tínhamos condição, naquela época, uma estrutura maior. Cara, mas desculpa aí, né? O povo também, vamos falar que é burrice, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, vim de leite. Eu não tinha reconhecimento. Eu acho que tudo cabe no bom senso, né? Porque tem a Polícia Militar por trás, que deu total credibilidade. Foram 10 anos de trabalho muito sério. Né? Os frutos estão aí, se você for nas empresas de Lajinha. Vários profissionais aí na nossa região. Fora em todos os setores, segmentos, né? Na Polícia Militar, hoje nós temos oficiais da Polícia Militar, sargento da Polícia Militar. Eu tenho como referência aqui o Benedito Jó, filho do Jozinho, né, que hoje é comandante da Polícia aqui em Chalé. Um menino que morou dentro da minha casa, que nós ajudamos ele. Eu falo que Deus esticou o Jozinho, porque ele não tinha altura, sabe? E por milagre, porque a família, se você observar o perfil da família, da família do Jó, você vai ver que são todos eles de baixa estatura, e o Benedito também era um desses. Agora, eu não sei porque carga d'água ou bondade de Deus, que esticou. O Benedito hoje é um homem muito maior do que eu, né? E entrou na Polícia Militar, e um sargento por excelência, né? Um profissional de destaque. Legal. Então, acredito que esse foi o principal desafio da Guarda-Mirim, né? Que é esse negócio de Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Ali que foi. Porque o que acontece? Não que acabou a associação, mas o policial militar, ele teve que se afastar. Porque nós, como executores da lei, nós não podíamos estar contra o Estatuto da Criança, uma imagem nossa. Então eu recebo um prêmio em 2010, um dos maiores prêmios da minha carreira. Eu vou por parte do batalhão para receber uma ordem do Comando Geral, parabenizando pelo excelente serviço prestado à comunidade. Né? Não só eu, mas como os outros militares também que estavam à frente. Mas ali era o fim. Era o fim do policial fardado.
Então, se eu perdesse a instituição, eu acabava perdendo o quê? A minha identidade, né, naquela época de Cabo Pedro, porque naquela época eu era o Cabo Pedro. Então, assim, eu tive que sair. Qual que era a faixa de idade? Ia até 21 anos? Eu já estava com 11 anos de idade e ia até 21 anos de idade. Porque eu não queria sair. Aí eu tive que deixar. E teve os frutos aí, né? Teve a sede. Sim. A sede foi um grande marco, né? Eu falo que quando você tem o sonho, ele é capaz quando você tem força e vontade para fazer realizar e as pessoas te apoiam. Nós construímos aquele prédio aqui hoje, está muito bem servindo a pai, eu fico muito feliz lá na minha casa aqui. Exatamente. Aquele prédio ali foi construído com um milagre de Deus, com uma vontade do povo, né? Porque eu prometi os pais me ajudando, né? Não há dinheiro governamental naquela estrutura, não sou o loteamento, que naquela época da gestão do prefeito Ilmar, ele passa para nós aquela área ali, e eu falei o que eu vou construir. Né? Levo a planta para a Cariolide, como toda a vida recebe a gente muito bem, muito educada, fez uma planta, me entregou a planta pronta, eu olhei para a planta e falei, agora como é que constrói? Porque você tem sonho, você tem planta, você tem tudo, você tem que falar com os meninos, tá tudo aqui aí. Aí a gente foi trabalhando com os pais, fazendo festas, e a gente foi conseguindo arrecadar, e com o milagre de Deus nós sonhamos em ter uma piscina, eu monto a piscina, compro a piscina, tá tudo certo, só não tinha água. Aí acontece um grande milagre que eu falo da minha vida, que é um dos marcos que eu carrego comigo, da presença de Deus nas coisas do bem, que o rapaz procurou água ali naquele local, porque nós fôssemos pagar água do SAI, nós íamos ter que vender a sede para pagar água do SAI. Como é que você sustenta um clube? Naquela época tinha mais de 200 jovens para tomar banho naquela piscina. 200 jovens? Naquela época tinha ali. Aí não tinha água, procurou, e já no final da tarde, quando o rapaz estava lá com a brasilinha velha, aquele cano furando, não tinha também conseguido pagar um perfurador de poço adequado, nem tinha também naquela época. Eu sentei no local onde está a bomba ali, até da parte externa, né? Porque não estava procurando a parte interna. Aí não vai procurar nada na parte externa. E nós tínhamos exatamente na divisa ali da nossa ali, se você passar lá, você vai ver a bomba. Eu estava sentado no final da tarde, já triste, porque como é que eu ia abastecer a piscina dos meninos que estavam sonhando com aquela água? Porque tomava banho em poço. Era em real. Então, poder ser sócio de um clube, ainda mais os meus meninos, que vinham de família, muitas das vezes, ser carentes. Aí eu levantei ali daquele local, Deus me tocou ali, eu tive uma experiência muito grande, exatamente onde estava sentado ali, foi exatamente onde a água brotou. Olha só, se você quiser achar água, chama o Pedro, onde ele sentar na sua casa. Eu falo que a gente é vaso de Deus, e Deus usa a gente quando a gente quer, a hora que quer pra... E ali foi um marco mesmo, ali foi um marco que conseguiu construir. Mas fora isso aí também, teve uma implantação da escola com cunho militar. Isso. Como é que foi isso aí? A Luísa, sempre muito dinâmica, né? Hoje é nossa secretária de Cultura, ela me chama, falou, ela era secretária de Educação, falou, Pedro, eu preciso fazer um projeto aqui diferenciado na escola. Eu falei, então vai dar certo, porque eu estou com um problema muito sério com meus alunos, eles são muito disciplinados e vão para uma escola regular, e eles chegam lá, eles têm choque de ideias com os colegas, porque os colegas não são tão disciplinados como ele. Meu sonho de cultura, né? Eu sonho em ter uma escola onde eles têm o mesmo tipo de ambiente, né? Não querendo tirar aluno de ninguém, mas vamos começar com meus alunos aqui, eu vou montar um estatuto, e a gente montou, deu muito certo, que é o Herdeiros do Futuro. Esse projeto funcionou por muito tempo ali na Paulo Cortes, desenvolveu o projeto do Paulo Cortes, que era semelhante ao Colégio Tiradentes, em alguns pontos, adaptável para... Eu tinha lá uma coronel do projeto, ficava lá como chefe de disciplina, né, que acompanhava os meus alunos. Tinha as patentes, né? Eu já tinha, desde o soldado aluno, né, até o estado maior do projeto, né, eu já tinha jovem com 20 anos, já estavam trabalhando, né, e eu tinha ali uma oficial minha ali que acompanhava o aluno em tempo real, né, monitorava o aluno, os respeitos aos símbolos da pátria. Então, assim, a moral cívica tinha saído, mas nós estavam indo trabalhando, não de forma, trabalhava com uma forma mais leve, né, com o nosso jovem, mas um projeto que deu muito certo. Um dos grandes sonhos que eu tenho para a Lajinha, né, para frente, né, nós sabemos que estamos vivendo alguns conflitos, né, na área federal com as escolas militares, mas eu acho que quando o projeto é bem feito e bem executado e tem uma pessoa de sanidade boa no governo disso, ele não deixa o negócio perder. Não pode perder, né? A gente tem que aproveitar as coisas boas, né? O povo leva muito para esse lado hoje em dia, está muito polarizado. Isso aí é a questão que a gente... E então, aí o prédio ficou muito tempo parado, né? Isso. Muita gente querendo alugar. E hoje... porque a gente encerra em 2010, a gente só podia passar aquele prédio para porque estava no estatuto, para um projeto que trabalhasse com o mesmo fim. Nós encontramos aqui a Casa das Irmãs, né, que já trabalhava com adolescente, hoje aquele prédio ali não pertence ao município, está cedido para o município, para uso aí, acho que se não me engano, por 10 anos. Eu posso errar as datas, mas eu acredito que seja por 10 anos. E hoje está sendo sede da PAI, eu acredito que vai... Mas ele sempre serviu no município, né? Sempre serviu. Teve um período que ele ficou parado. Ficou parado porque não tinha quem... Tinha o pessoal ali, o pessoal do jiu-jitsu estava ali, um projeto que não estava atividades ainda no caso. Aí estava eu deixei Giovanni usar ali por muito tempo, né? Treinava crianças aqui do bairro.
Você falou que chegou a ter 200 crianças. Qual que foi o número total de jovens impactados? No projeto passou mais de 600 jovens. Mais de 600. Olha, estamos falando de 600 famílias, né? Na época que vamos pegar aqui uma média aqui de 18 mil habitantes. Na região toda, passamos de mais de 1.200, né? Se nós pegarmos o Espírito Tudo, Santo. né? Porque vinha gente de outras cidades também. A cidade tinha Tinha sido plantando, né? Nós tínhamos em Alegre, nós tínhamos em Guaçuí, nós tínhamos em Piba, Getúlio. Mas essas 600 eram só daqui de Lajinha. No ciclo de 10 anos, passou mais de 600. Entendi. Isso. Aqui, Lajinha. E depois agora o projeto volta agora, né? Isso, vamos projeto o atual. projeto atual que agora está voltando. Mudou o nome, né? Boa notícia, mudou o nome. Que agora é Jovens Líderes. Está de volta, então. Tá de volta. Então conta pra gente, como é que foi essa história agora, como é que foi voltar com isso aí? Bom, nos 14 anos que nós paramos o projeto, nós passamos esperando assim que, olha, alguém vai chegar aí, vai assumir esse compromisso e trabalhar com a nossa juventude. Porque nós sabemos que se nós não trabalharmos com a nossa juventude, nós corremos um risco muito próximo de perder uma sociedade civilizada. Sim. Porque é dali que tudo acontece. É ali que forma a futuro família. tá na mão deles. É ali que é nesse período entre 11 a 18 anos que eles vão tomar uma direção na vida. Né? Familiar, profissional, em todos os campos, né? Se não tivermos então um ambiente apropriado para que eles se interajam, acaba encontrando algo perdido por aí, acaba se perdendo muitos jovens. Procurando a vida fácil. Exatamente, né? Então a gente volta novamente, senta numa mesa de reunião, eu, a Gabriela e o Adenir, fizeram como foram coronéis do projeto. O Adenir está na Horteconte hoje, CEO lá na Horteconte, sabe tudo sobre a área do comércio, né? Inserir no mercado de trabalho. A Gabriela é psicóloga. Então a gente trocou a ideia e falou: o que nós temos que fazer? Mas nos moldes daquela época vai funcionar hoje? Aquela cobrança que eles eram muito cobrados, né? O hino nacional estivesse executando, por exemplo, no Parque Exposição, a gente tinha que parar onde estava lá e fazer a posição de sentido. E se o Cabo Pedro passasse por ali, né? E aí, hoje eles contam para mim que eles podiam até de parar aqui bancada, com medo para não ficar lá, né? Mas era aquilo que nós tínhamos naquela época. Nós voltamos agora para a ideia nova. Olha, nós estamos mudar. Primeiro, antigamente nós pegávamos um jovem e inseríamos no mercado de trabalho para que o próprio patrão trabalhasse o perfil desse jovem, lá no comércio dele. Falei, nós vamos trocar. Agora nós vamos preparar aí na nossa unidade e vamos apresentar a mão de obra pronta. Até porque não pode hoje mais também ter o vínculo. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos um pouquinho daquela época, que é a parte militar, temos assim, uma relaxada no negócio, mas sem perder a veia, a essência da disciplina, né? E mudamos para esse projeto agora, saindo de jovem de atitude para jovens líderes, né? E uma segunda geração desse projeto que nasce oficializada por esses jovens que vieram da primeira geração, né? Porque eu não poderia dar um nome a esse projeto se eles não tivessem comigo trazendo a história deles. Porque em 2010 nós falamos, nós vamos fechar, deixando a nossa marca, porque um dia ela nasce novamente. Ela nasce agora, né? Com esses jovens. Nós estamos com 6 meses de trabalho aqui, Prata, e agora nós implantamos em Chalé. Então, Prata de Lajinha, aqui em Lajinha, aqui na cidade tem também. Tem sim. Em Chalé. Chalé e Prata. E onde que está sendo a reunião, a sede? Isso. Como é que vocês Hoje o projeto funciona da seguinte forma, ele virou totalmente profissionalizante. Né? Hoje nós estamos com 29 cursos práticos, 29 cursos práticos. Eu adquiri esses cursos e estou fornecendo esses cursos. Que tipo de curso tem? Olha, eu tenho desde o atendente ao cliente até secretariado, nós temos assistente de dentista, atendimento de farmácia. Esses treinamentos eles seguem de curso básico Isso, de prático a técnico. Porque funciona da seguinte forma: quando o jovem que está no projeto, ele chega a 16 anos, ele pode fazer o técnico. Então eu venho trabalhando com ele na parte prática, e quando ele chega a 16 anos, ele vai na plataforma que fornece os projetos para nós, e faz os cursos, e faz lá a prova virtual, e aí o próprio centro lá vai dar a ele essa certificação. Então ele recebe primeiro um certificado meu como prático, né, porque ele estudou comigo, ele aprendeu comigo, ele sabe da matéria, e quando ele chega a 16 anos ele qualifica. Aí ele vai lá e pode fazer o curso dele e tornar-se... E nesse período ele já pode estar inserido no mercado de trabalho. Exatamente, é o que está acontecendo, já estou começando agora, porque nós não temos... O que aconteceu com o nosso projeto antigamente? Nós tínhamos o cunho empregatício. Era eu que empregava. Sim. A empresa solicitava e eu assumia a responsabilidade desse jovem. Agora mudou. O que nós fazemos? Nós preparamos esse jovem e a empresa me solicita o perfil, eu mando o perfil, mas é respeitado todas as normas. A capacitação é interesse da empresa. Exatamente. Que é o grande problema. Que é o grande problema dos jovens hoje, quando ele chega a 16 anos, ele vai para o primeiro emprego, ele não tem currículo. Ele tem uma vida ociosa. O máximo que ele vai ter, talvez, é o curso de informática. Ele não tem o segundo grau ainda. Então, ele é zero. Ele é zero currículo. Mas eu vou te falar que hoje o curso de informática da maioria dos jovens e adolescentes. Exatamente. O pai não sabe o que é Excel, não sabe o que é Word, não sabe o que é... Eu vi o caso da Prata, eu tenho 70 jovens hoje no
Prata, por exemplo, não sabia ligar o computador, né? Então esses jovens, esses 70 jovens, hoje eles já estão digitando, já estão praticamente finalizando, fizeram a primeira prova, e eu acredito que agora até dezembro eles terminam o curso de digitação já. Então esses jovens já têm uma noção muito boa da computação que até então eles não tinham nenhuma. Sim. Além do que eles vão finalizar agora esse ano com 3 cursos profissionalizantes. Então, assim, Porque a gente tem uma obsolescência muito grande aí nessa área de tecnologia, né, cara? É um negócio absurdo. Todo mundo sabe mexer, mas no que precisa não sabe. Né? Sabe. Exatamente. Porque você pode saber jogo, você pode saber programação do celular, isso, aquilo, aquilo. Mas na hora de você abrir um sistema de trabalho dentro da empresa... O pai resumiu, né? Antigamente veio com os pets, né? os notebooks pequenininhos, né? Aí agora já é o celular, o pai não compra computador mais, quando o filho vai para uma empresa, ele precisa usar o computador. Exatamente. Aí, nós estamos com um monte de gente analfabeta nessa parte. Exatamente. Você falou 70 jovens na Prata, né? Então fala os números no geral, hein, cara? Hoje no total, estou com 170 jovens. 170 no total. E a idade permanece a mesma? É de 11 a 21? Hoje o projeto está entrando com 12 anos. 12 anos e permanece até quando quiser. Tá. Então é definido, porque o projeto chega um momento que vai passar para adulto, qualificação de adultos, né? Então o próprio pai, por exemplo, ele pode escolher então tem uma evolução, um projeto de evolução Sim. dele. Sim. Primeiro tem a parte de expansão, nós vamos chegar nas comunidades, nas minorias, porque muitas das vezes eu não sou a favor de tirar as minorias de onde vive, mas eu acho que nós precisamos transformar lá. Não adianta pegar um menino do bairro Honorato, por exemplo, trazer ele com uma quadra cá do centro, dar ele uma roupinha bonitinha, maquiar ele, mas quando ele volta para a sociedade onde ele vive, totalmente desestruturado. Então, exatamente, é trabalhar lá dentro do problema. E o interessante é como é que fica as parcerias e as alianças aí do setor privado. Você falou que tem essa plataforma, né, que apoia o curso aí, que fornece os cursos. Você precisa de patrocínio, você precisa de apoio, de ajuda, fala, porque aí o pessoal assistindo também. O projeto vem por etapas. Primeiro, estamos fazendo um projeto de expansão. Sim. Tá? Então, o que acontece? Hoje não existe uma ONG. Ainda não foi criada uma ONG, nem vai ser criada uma ONG, eu vou te explicar por quê. Porque eu quero institucionalizar isso com políticas públicas. Porque é muito difícil com a ONG. Eu trabalhei com a ONG por muito tempo e ficar com a canequinha na mão, não é brincadeira, gente. É ficar na porta da prefeitura, muitas das vezes, ficar 3, 4, 5 horas lá para você pedir algo de benefício para a comunidade. Sim. Eu já fui para Belo Horizonte, por exemplo, eu ganhei um uniforme dos meus meninos. Eu fiquei sentado numa porta de um deputado lá por mais de 5 horas. E depois de dó de mim, me mandaram lá buscar um uniforme. Quando eu cheguei lá, era aquele uniforme fabricado por preço, que a bola dos meninos, quando eu dei pro Jorge Mistral, que o Jorge Mistral deu o primeiro chutar a bola com os meninos, a bola desmanchou. O uniforme, quando lavou, virou não sei o quê. Porque não dá, era baby look dos meninos. Então, assim, eu não vou mais por esse campo. Então, eu estou agora nesse momento montando projetos, né, expandindo o projeto, para que cada cidade entenda isso como políticas públicas, é o meu grande sonho. Até o mesmo, município assume essa responsabilidade. Exatamente, o município ter a gestão. Eu vou ser o quê? O gestor disso. Eu vou mostrar como é que faz. E o município pega... A receita é sua. Exatamente. E aí a execução do município. É isso que vai acontecer. Excelente. Legal. E o jovem que está vendo a gente, que tem interesse em ingressar nesse curso, né, nesse projeto, ou os pais que estão vendo e têm interesse de pôr o filho, como é que é esse processo de inscrição? Como é que... A gente vai, se vocês permitirem, eu vou deixar até o meu telefone. Sim, vai ficar aqui embaixo. Aí é só fazer um contato comigo, né? Eu passo aí todas as nossas... o que é necessário para entrar. O jovem hoje, nós estamos no próximo ano agora, já iniciar aí com 11 anos, né? Que complete 12 dentro do próprio ano, ele já pode entrar, né? E pode entrar com 16, 17 anos. Na descrição do vídeo aqui embaixo a gente vai deixar o telefone. Então. E a gente está oferecendo isso aí para essa nossa juventude. Nós esperamos em breve que esses jovens estejam muito bem qualificados, porque nós estamos numa cidade que está crescendo, expandindo, com multinacionais vindo para aqui com mão de obra totalmente desqualificada. Né? Exatamente. Porque muitas das vezes o jovem não consegue ver o futuro. Né? Eu falo que muitas vezes ele vai para a zona rural porque ele resolve o problema financeiro dele, mas não tem carreira, não tem plano de carreira. É muito legal. Sabe, não tem plano de carreira, fica esperando a nossa produção acontecer. Um dia desse, uma jovem falou comigo assim, eu estou trabalhando aqui, mas aqui eu ganho mais do que lá onde eu estava. Só que eu falei, lá você pode ser gerente da farmácia, lá você pode ser dono da farmácia. Aqui você vai ser só caixa. Não vai sair. Então vamos enxergar um pouco mais. Aí é isso que nós temos que fazer com o nosso jovem. E a gente tem uma defasagem muito grande de mão de obra hoje, né, cara? Ainda mais agora, ainda mais o primeiro emprego, muitas vezes o jovem que recebe hoje, eu falo os projetos sociais, resolve um problema, mas causa outro, né? Hoje o pé de meia, por exemplo, muito nosso jovem não quer ir para o mercado de trabalho, porque se assinar a carteira dele, ele está fora do projeto. Ele não quer perder o pé de meia dele. Então nós estamos enfrentando, hoje nós vamos enfrentar um problema muito sério com isso. Logicamente que isso nas comunidades que não tem acessibilidade a emprego, mas também para nós aqui só carrega problema sério. O meu jovem não quer ir. Porque se eu falar que vai assinar a carteira dele, sabe o que ele fala? Eu vou ficar com o pé de meia. Olha, o pé de meia você está falando assim, eu estou até procurando aqui. Eu vi hoje de manhã, eu sempre abro as notícias de manhã. Tem uma região aqui do nosso estado que o número de
de pessoas com carteira registrada caiu absurdamente, porque as pessoas não querem, tá com medo de perder o Bolsa Família. Exatamente. Porque quanto mais você sobe o valor do Bolsa Família, ele traz benefício, mas também ele traz uma dificuldade, né? Principalmente para a comunidade, no nosso caso, que, por exemplo, nós temos muita mão de obra, e ela está escassa, eu estou precisando de qualificação. Eu costumo falar, eu falo pro meu filho sempre, existe dois extremos aí. Exatamente. Quem tiver coragem e disponibilidade para trabalhar, vai fazer a vida, vai ficar rico, e quem não tiver, vai viver com o mínimo. O que era para ser uma assistência para o cara tentar decolar, virou uma atividade principal dele. Não, e é tão sério isso, gente, porque a partir do momento que a pessoa resolve ficar numa classe social mais baixa, ganhando menos, né, que a gente está falando desse auxílio, começa a se aumentar o número de inadimplência, começa a aumentar o número de ocorrência, talvez, de crimes, e um monte de coisa. E se não tiver mão de obra, nós começamos no expande. Isso. E aí nós vamos partir para a área psicológica também, né? Aumento dos transtornos, porque a pessoa fica ligada muito ali parado, né? E como o Pedro falou aqui, né, ele está sempre engajado aí nessas políticas públicas. Sim. Atualmente você ingressou agora, o Sargento Cabo Pedro, agora tentou ser vereador Sargento Cabo Pedro, colocar mais uma. Como é que foi essa história, Pedro? Como é que aí que você decidiu entrar para política? Você já acompanhava a política, trabalhava com política, mas agora que você recebeu... fazia política já. Mas agora que você resolveu dar as caras mesmo, colocar seu nome no Santinho. Nos anos de 2000, 2010, eu não tinha se cogitado até para ser vice-prefeito na chapa. Na época, me chamaram para ser vereador, mas eu acho que naquele não era o momento, né? Eu acho que eu tinha muita coisa para fazer, e naquele momento, se eu entro no campo político, eu interrompi uma carreira profissional minha. Sim. Eu tinha assumido o compromisso primeiro com a população de Minas Gerais. Uma coisa de cada vez, né? É uma coisa de cada vez. Eu cumpri o compromisso que eu fiz, né? Minha sacrifício da própria vida, servir e proteger a população mineira. Esse se encerra em 2020. Eu venho, depois fico aqui, o João falou, Pedro, vem trabalhar comigo na área da comunicação, trabalhei na campanha dele, na reeleição dele. Falou, vem pra cá, vem trabalhar comigo aqui, você tem uma visão muito ampla nessa parte de comunicação. Gostava muito de filmar, já sabia. Você teve estúdio também, né? Sim, já trabalhava nessa área, né? Aí eu comecei a trabalhar com a política, eu vi o seguinte, cara, quando a política é feita de forma séria, eu acho que, me perdoe todos os gestores que passou, que antecederam ao João Rosendo, mas o João Rosendo é um dos mais brilhantes. Porque primeiro, pegar uma gestão, pegar uma prefeitura, da forma que ele pegou, né, sem credibilidade para comprar com ninguém, sem ter crédito. Ele precisava primeiro ajustar a casa. Estava difícil de ajustar a casa e fazer durante 8 anos. O que ele fez, me fez despertar o seguinte, a gente pode fazer mais. As minhas ideias, se eu trazer ela para o campo político, não é politiqueiro, o campo político eu posso abranger mais. Então, eu coloquei meu nome à disposição esse ano, sabendo que iria enfrentar uma dificuldade muito grande, até mesmo pela minha conduta, pela minha postura, que eu não ia, de maneira nenhuma, denegrir a minha imagem de 30 anos de uma pessoa séria, né, para tornar-se um personagem político. Se eu me torno um personagem político, eu estaria eleito. Na época, você entrar na roda, você tá naquela época que você estava 100% ali no projeto. Porque nesse momento agora, nós temos que entender o seguinte, nós não podemos, nós estamos vivendo personagens políticos. Isso aí, é verdade. Então, para mim, esse era muito fácil, era só pegar o meu vídeo e começar a fazer as coisas que as pessoas queriam ouvir. Ainda mais com a mídia que tem hoje. Fazer da Câmara Municipal, que muitas vezes a gente assiste todas as reuniões em 15 dias. Eu não preciso falar aqui, a própria população acompanha isso. Mas a população, nesse momento, não aprovou meu nome. Infelizmente não deu, mas a nossa política também eu não falo a população não aprovou meu nome. A maioria da população achou que ainda não era o tempo, e eu entendo que quando eu entro na política, eu falei assim, eu quero sair dessa campanha política, com o meu Cabo Pedro, do mesmo Cabo Pedro. E passou essas políticas, eu entro na casa de todo mundo, de partido contrário, porque a minha campanha ela foi feita de forma transparente, com projetos. Mas a população que votou em mim não precisa ficar desanimada, não, porque eu não parei ainda. Inclusive, a gente quer mandar um abraço pro João. Abraço, João Rosendo. Manda um abraço aí pro Pedro também, ó. Abraço aí pro Pedro. Nossa inteira confiança. Nosso podcast tem essa tecnologia. Aí a gente vem com esses projetos aí, os projetos estão guardados, vão ficar guardados, e eu sei que a gente vai passar por 4 anos, a população vai agora democraticamente, ele foi eleito, né? Sim. E a gente não tem nem que questionar isso, né? A gente vai colocar sempre o nosso nome à disposição para o município. Foi coragem, cara. 4 anos descansando, tranquilo, fazendo sua pedalada, voltar tudo de novo. Não, a mensagem que eu tenho para você é que não desanime, porque isso a gente vê que está no seu sangue. Você é um cara, parte. Você é um cara ativo. Exatamente. Infelizmente, nessa nossa política tivemos algumas reviravoltas, né? Enfim, não cabe falar aqui. Isso. Mas eu acredito que você é um cara que tem esse perfil, precisa e não desanima. E a comunidade pode ter certeza que eu vou estar. Não, beleza. Então vamos para os finalmente, né? Vamos lá. Mais alguma pergunta, filho? Não, aqui tá tranquilo por enquanto. Queria que você deixasse aqui, vamos abrir o microfone para você fazer seus agradecimentos,
né, suas considerações, Uhum. e você deixar uma mensagem para os jovens. O que você tem para dizer aí Deixa para as a mensagens, juventude, isso. para essa galera que precisa ingressar no primeiro emprego? Qual o plano de projeto aí? Já deixa aí o site, o Instagram, Isso, a gente vai pôr aqui embaixo exatamente. também, telefone, o que você quiser. Tudo que você pra precisar aí. fornecer. Olha, eu falo que a gente precisa conhecer um projeto na vida de um jovem, primeiro acontecendo dentro da própria casa da gente. Sim. Eu falo que a mesma experiência, eu falo que o mesmo antídoto que eu usei para os filhos das pessoas dos Lajinhos da região, eu usei para os meus filhos. E os meus filhos, hoje, para mim, é a maior prova que deu certo. Eu lembro que a minha filha ainda é muito novinha, quando ela entra na Guarda Mirim com 10 anos, coloquei ela com 10 anos. Sua Nós filha, traçamos uma meta e um projeto de vida para ela. E exatamente o que aconteceu. No dia do casamento dela, eu tive a felicidade de pegar o microfone e falar para minha filha, deu certo. Só cortando, eu acho muito importante isso que ele faz. O projeto, Sim. como a gente fala aqui no jargão, né? Colocar o meu na reta, né? E Exatamente. os seus filhos participaram. Eu falo que o meu filho ele fez parte dessa vacina, né? Eu acreditei tanto. Eu sabia que a ferramenta era forte, porque eu fui conduzindo os filhos das outras pessoas. Eu falei, eu vou levar os meus filhos para o meu caminho. Claro. Então, o que deu certo para os meus filhos é o que eu quero novamente para a Lajinha, os filhos de vocês. Que menino que hoje está com a minha filha, está com 26 anos, com uma estrutura de vida já. O meu filho com 23 anos está com uma estrutura de vida e tomado o mesmo antídoto. Então, eu volto de novo porque eu acho que agora ainda está mais forte. Então, você que tem jovem, você que tem pai, que tem filho de 12 a 16 anos, não perca tempo. Porque se você colocar ele hoje, imagine, hoje eu tenho 29 cursos para oferecer. O menino que entra hoje com 12 anos, quando ele fizer 18 anos, que ele sair do colégio para preparar para uma universidade ou para o mercado de trabalho, imagine qual a preparação desse jovem. Qual a capacidade, o que nós vamos ter de capacidade? Porque muitas das vezes hoje ele termina o segundo grau, zero currículo. Aí vai pensar, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou tentar ir para o mercado de trabalho, mas zero currículo não entra no mercado. Então hoje eu antecipei isso tudo, entramos com esse projeto, trabalhamos com a disciplina para manter esse jovem longe da violência das drogas, Sim. manter ele num campo protegido e dar bagagem para ele. Porque o ensino é a única coisa que expulsa o mau caminho. Então é isso que eu quero fazer, oferecer esse trabalho. Faça contato através das nossas fontes de acesso, que é o meu telefone está aqui, está disponível, o meu particular, pode mandar mensagem, que eu vou estar informando como é que faz. Sim. Nós temos aí o nosso Instagram, né, que é o Guarda Mirim Lajinha, que resgata a velha história, os podcasts também que eu faço lá, resgatando a história daqueles que passaram. o Né? Pedro É, que ele também, faz isso é aí. isso com os alunos. Os alunos, E mostrando agora esse projeto funcionando na realidade aí nas comunidades. Que bacana. Então aí estou à disposição da comunidade sempre, o telefone está aí, a gente está. A gente só quer te parabenizar por essa atitude sua, servir a população, e é muito importante para nós, porque a gente vê a gente se preocupa muito com a mentalidade dos jovens, né, do futuro. Então o podcast te agradece, Pedro. Muito obrigado. Te parabeniza por esse belo projeto. Não desanime dos seus planos e precisando de apoio, estamos sempre aí. Precisar da gente, nós vamos estar aqui. Valeu. Sigam, pessoal, o Pedro, me sigam também, Richelle OE, sigam o Incrivelmente Podcast. Sidney Campos Off. Até mais. Até a Deus abençoe próxima. a todos. Valeu.